Tudo bem, pessoal, com vocês? Aqui é o professor Oswaldo e a nossa aula de hoje é atualidades, beleza? Bom, o tema de hoje é, como eu falei, atualidades e o que é pobreza menstrual e como ela afeta a sociedade. Você sabe? Se não sabe, fique porque eu vou te entregar um bom conteúdo. Bom, seja por falta de desinformação, seja por uma questão de tabu, né, em torno do assunto, significa que uma parcela da população ela é impactada diretamente por esse problema. Como é que eu sei disso? Como você vai ficar sabendo disso? Embora a ONU, a Organização das Nações Unidas, né, considere o acesso à higiene menstrual um direito, né, que deve ser tratado como uma questão de saúde pública, e isso não ocorre na prática. No Brasil, por exemplo, uma em cada 4 adolescentes não possui um absorvente durante o seu período menstrual. O dado do relatório é Livre para Menstruar, elaborado aí pelo Go Up, um movimento global para a promoção de lideranças femininas. Outros estudos também apontam aí para esse cenário de precariedade, né, ou seja, enfrentado aí durante a menstruação. O pobreza menstrual no Brasil, desigualdade e violações, né, de direitos, elaborado pelo Fundo de População das Nações Unidas e também pelo Unicef, aponta que 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em seu domicílio. 713 mil meninas, ou seja, não tem aí acesso ao chuveiro, nem tampouco a um banheiro em seu domicílio. Outras 4 milhões de pessoas, né, não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas, como absorventes, sabonetes ou mesmo banheiros. Olha só como a situação é terrível, né? Essa situação que leva a essa pobreza menstrual, né? Que você fica se perguntando o que é isso. A pobreza menstrual, ela se define pela falta de recursos básicos como absorventes, né, ou coletores menstruais, sabonetes, água, papel higiênico, etc. Uma infraestrutura, gente, no mínimo adequada, como banheiros seguros e bem conservados, saneamento básico, coleta de lixo e conhecimento da quebra de tabus, né, e também, lógico, preconceitos a respeito do tema menstruação. Ou seja, para que pessoas que menstruam tenham plena capacidade, né, de cuidar de sua menstruação. Então é importante ressaltar, né, que além de meninas e também de mulheres, homens transexuais também menstruam. Ou seja, assim, né, as causas da pobreza menstrual ela gira principalmente em torno da desigualdade social, uma vez que as pessoas mais atingidas por esse problema são justamente aquelas que não têm recursos, né, para comprar os itens de higiene ou não têm acesso à informação sobre o tema. Para você ter uma ideia, estima-se que um gasto de R$ 30 por ciclo menstrual, considerando que 13% da população vive com menos de R$ 246, pode ser inviável, né, destinar aí uma parte do orçamento à compra desse tipo de produto. Né? Então, assim, para uma situação, né, para quem vive, as famílias que vivem com esse valor, não tem como. Ou seja, basta ver o número, ou seja, desse valor das contas, que é difícil entender, né? Porque o absorvente muitas vezes é encarado como um produto supérfluo dentro dessas condições a qual eu citei, ou seja, o foco nesse caso aí não é o absorvente, mas sim a alimentação da família. Então, a falta desse objeto, né, cria os impactos sociais da pobreza menstrual, que são principalmente sem infraestrutura e itens básicos de higiene. Né? Meninas deixam de ir a escolas e participar de atividades de socialização, né? Assim como mulheres deixam de ir trabalhar. Então, assim, o impacto direto na educação e na economia é absurdo. E não é à toa que muitas delas largam emprego e escolas devido à falta de recurso para lidar com o período menstrual. E além disso, tem os impactos psicológicos, ou seja, a falta de conhecimento e informação reforça aí certos tabus em torno da menstruação, gerando assim diversos tipos de preconceito. Né? E muitas jovens têm aí, inclusive, vergonha de ir ao médico porque desconhece, né, o funcionamento do próprio corpo. É um absurdo, mas é algo verdadeiro. Né? Então, assim, segundo o relatório da Unicef,
A menstruação também pode causar desconforto, insegurança, estresse, o que contribui assim para aumentar ainda mais, né, a discriminação que meninas e mulheres sofrem. Então, a situação é terrível para quem precisa, né, de uma ajuda. Ou seja, a pobreza, né, faz com que cause aí impactos na saúde íntima, né, que aponta aí dados, estudos, né, a falta de cuidados com a menstruação ela pode causar alergia, irritação na pele, né, e mucosas, infecções e até candíases, por exemplo, né, e até uma condição conhecida como síndrome do choque tóxico, né, que pode levar a pessoa até a morte. Então, a pobreza menstrual em idade escolar, por exemplo, ou seja, uma em cada 10 meninas, né, segundo estudos, falta às aulas durante o período menstrual, segundo dados da própria ONU. E no Brasil? No Brasil, esse número é ainda maior, ou seja, uma entre 4 estudantes já deixou de ir à escola por não ter absorventes. De onde eu sei desses dados, o do levantamento foi o impacto da pobreza menstrual no Brasil, que foi um trabalho aí encomendado por uma marca de absorvente, né, e feito aí por uma consultoria que trouxe esses dados a respeito das meninas em período menstrual. Então, pobreza menstrual tem que se combater, ou seja, para isso tem que tomar medidas, investir em educação sexual, investimento em infraestrutura nas escolas, banheiros, itens de higiene, distribuição de absorventes, né, distribuição gratuita em postos de saúde, de medicamentos, campanhas de conscientização. Tudo isso faz com que crianças e adolescentes, né, conheçam mais sobre o funcionamento do ciclo menstrual, diminuindo assim o tabu sobre o assunto. Eu sou o professor Oswaldo e hoje eu falei a respeito aqui da pobreza no que tange aí a questão menstrual. O que é pobreza menstrual e como ela afeta a sociedade como um todo. Se você gostou desse conteúdo, se ele foi importante e relevante para você, menino e menina, homem e mulher, só tem uma coisa a dizer para vocês. Deixa o like e inscreva-se no canal. Vejo você na próxima aula. Tchau.